Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 17 até o verso 23, e vamos considerar o assunto como você crê em Jesus. O nosso texto bíblico mostra aquele momento quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa dos judeus e eles estavam ali comendo a primeira refeição para inaugurar a semana da Páscoa. E então, Jesus, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Nós observamos em nosso texto que Jesus deu graças, e este não era um dos momentos mais festivos da vida terrena de Jesus. Ele sabia que estava se aproximando o momento quando ele iria sofrer. Ele sabia que Judas já estava com a intenção de traí-lo, porque Satanás já havia entrado nele para fazer tal coisa. Jesus esperava o momento de sofrer ali naquela cruz em nosso lugar. E este momento estava chegando. Jesus toma o cálice e diz: isso aqui é o meu sangue derramado em favor de vocês. E ele deu graças quando pegou este cálice. O que nós aprendemos aqui com Jesus é que podemos ser agradecidos também em momentos ruins. É fácil dar graças quando recebo uma grande oferta, então chega aquele dinheirão na minha conta e eu digo graças a Deus. Mas não é tão fácil ser agradecido quando eu preciso tirar dinheiro da minha conta para fazer um grande gasto. Não é a mesma gratidão que a gente tem quando está cheio de saúde e quando está enfrentando uma doença. Mas Jesus deu graças num momento difícil da sua vida. Um dos seus discípulos, alguém por quem ele orava constantemente, alguém que ele serviu a ceia, alguém que ele lavou os pés, alguém que ele ensinou com tanto carinho as coisas sobre o reino de Deus, estava vendendo-o por 30 moedas de prata. E ele também iria agora enfrentar todo aquele julgamento, aquelas afrontas, cuspidas, açoites, pregos, tudo isso por amor a mim e a você. E ele deu graças ao pegar o cálice que lembrava o sangue que ele iria derramar em breve. E ele diz: isto é meu corpo dado em favor de vocês. Quando ele pegou o pão, Jesus sabia que ele iria para aquela cruz ser pregado ali. Ele sabia que estava enfrentando isso, mas ele deu graças. Ele disse: meu sangue derramado em favor de vocês. O sangue de Jesus não foi derramado
por causa de política romana, por causa de traição de Judas, por causa de inveja dos fariseus. Não. O sangue de Jesus foi derramado por causa de mim e por causa de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por causa do amor de Deus que o sangue de Jesus foi derramado em meu favor, em seu favor, em favor de todo aquele que crer. Jesus também mencionou aqui que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ah, como é difícil quando a gente sabe que tem uma pessoa com intenções erradas no meio do grupo onde nós estamos ali servindo, e a pessoa está com a intenção errada, está com outros planos, está com uma agenda totalmente diferente, e isso traz uma angústia, e Jesus sabia disso, mas ainda assim ele deu graças. Você já aprendeu a dar graças em momentos ruins? Aprenda a ser agradecido em momentos ruins. Em todo o tempo, a Bíblia diz, especialmente nos momentos ruins. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 20 diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por todas as coisas que a gente deve dar graças. E graças deve ser um ato contínuo. Devemos dar graças continuamente, constantemente agradecidos. Vemos no texto também que Jesus estabeleceu um memorial com dois elementos. Jesus não estava criando aqui um sacramento, alguma coisa desse tipo, mas ele estava estabelecendo um memorial, algo que iria nos fazer lembrar, mexer com a nossa memória. Por isso ele diz: façam isso em memória de mim. Ele estava estabelecendo um memorial, um marco, para que quando nós pegássemos esses dois elementos, nos lembrássemos dele. Versículo 19 diz: tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, tanto o pão quanto o cálice, a mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em sua memória, pão e vinho. Da mesma forma, uma aliança no meu sangue em favor de vocês. Esses memoriais, pão e o vinho, nos lembram que Jesus foi pregado naquela cruz e que o seu sangue foi derramado em nosso lugar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pelo seu sangue foi aberto um novo e vivo caminho para nós termos comunhão aberta com o nosso Deus, podendo chamá-lo de Pai. O sofrimento, a morte expiatória de Jesus e sua ressurreição já estavam determinados. Versículo 22 diz: o Filho do Homem vai como foi determinado. O justo morrendo pelos injustos para conduzi-los a Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou as nossas dores.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi castigado por nossa causa. Ele sofreu em nosso lugar. Ele suportou a condenação que nós merecíamos para nos dar a vida. Para Jesus, o fim não justifica os meios. No versículo 22 nós lemos: o Filho do Homem vai como foi determinado, ou seja, havia profecias predizendo que um cordeiro inocente seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. João Batista ouviu e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. Jesus veio para nos remir, então ele veio para morrer. Nas profecias do Antigo Testamento você vai encontrar referências muito claras ao sofrimento e morte do Messias. E Jesus sabia que estava determinado que ele iria para aquela cruz já pelo plano original de Deus. Mas veja o que o texto diz: o Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Pense nisso. Jesus disse muitas vezes para os seus discípulos: gente, eu vou para Jerusalém, mas lá eu vou ser entregue aos principais dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles vão zombar de mim, eles vão me condenar, vão me entregar para os romanos, eles vão me julgar, vão me condenar, eu vou ser morto, vou ressuscitar. Os discípulos sabiam disso, Judas sabia disso. Pode ser, aqui o nosso texto não diz, mas pode ser que Judas pensando: poxa, Jesus vai mesmo para a cruz? E os caras estão querendo dar uma recompensa para quem entregar ele? Quer saber? Eu vou ganhar esse dinheiro. Pode ser. Não sei se ele pensou dessa forma. Mas se pensou, se deu mal. Para Jesus, o fim não justifica os meios. Jesus tinha sim que morrer pelos nossos pecados. Mas seu discípulo amado, Judas, não deveria ser aquele que iria traí-lo. Ele iria sim para a cruz, mas Judas não precisava ser o traidor. Judas não precisava trair Jesus. A ideia dele de fazer, ele é responsável pelo que ele fez. Cada um será responsabilizado pelos seus atos. Não importa se o resultado final tenha alcançado um objetivo, que cumpriu o propósito de Deus. Deus se interessa por todo o processo e pelos meios por onde esse processo passou. A motivação, a justiça, o amor sempre serão considerados na avaliação de Deus e não apenas os resultados obtidos. Bom, se Jesus tem que morrer, então vou fazer um acordo aqui para delatá-lo, que assim mais rapidamente eu já resolvo o problema dele e o meu também, que eu ponho uma grana no bolso. Não sei se foi esse o pensamento de Judas, mas Jesus diz: ai daquele que o trai. Nada passa desapercebido aos atentos olhos de Jesus Cristo. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa de acordo com aquilo que fez com o seu corpo. Se fez o bem, vai receber uma recompensa em função disso. E se fez o mal, receberá a recompensa que o mal merece. Com uma atitude de gratidão nos piores momentos, com a disposição de morrer em favor das outras pessoas, tendo a sua vida, morte e ressurreição predita nas Escrituras
com detalhes, o seu olhar atento, observando as motivações dos homens e não apenas os seus atos. O poder que ele tem para poder julgar, isso tudo mostra que Jesus não era uma pessoa comum. Ele era realmente o Filho de Deus, que afirmou ser. Ele era realmente o Cristo que Israel esperava e que não o recebeu. Ele é realmente tudo quanto afirmou ser. Ele era muito mais do que apenas um homem. Muito mais do que um grande mestre. Muito mais do que apenas um grande profeta. Muito mais do que qualquer outra criatura. Ele não é criatura. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o eterno Criador de todas as coisas. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Edição revista e corrigida. É assim que você crê em Jesus? Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor abra o entendimento daqueles que ainda não entenderam quem Tu és. Revela-te e traz a salvação a essa pessoa. Peço isso no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.